Nosso tema hoje, sonhos podem ajudar a resolver problemas? Baga? Com certeza. Venham comigo, vamos mergulhar nessas águas. O sonho, ele nos ajuda a processar informações. O sonho nos ajuda e nos oferece insights criativos. Pense nisso. Trata-se de uma ferramenta imprescindível na resolução de problemas. O sonho trabalha estímulos, trabalha criatividade em alto nível. O sono não é um período de estagnação. Nós estamos a falar de um processo biológico por meio do sonho que nos ajuda a organizar memórias e gerar insights, criatividades. Venham comigo. Por que estamos a falar que os sonhos nos ajudam a trabalhar problemas? Veja o seguinte: neurociência. O cérebro, no estágio REM, ele alcança nível superior de pensamento associativo. Ele consegue produzir conexões lógicas que a mente acordada, desperta, não consegue. Estamos a falar então da possibilidade de desenvolver técnicas de incubação do sonho. Técnicas de incubação do sonho podem nos conduzir a descobertas. É preciso que aprendamos a valorizar o nosso sono, o nosso sonho. Ele é, de fato, uma central de inteligência interna. Ele consegue transformar o nosso estresse do dia a dia em soluções inovadoras. Vamos confirmar a nossa tese. Venha comigo. Observe esse áudio. E se as respostas, sabe, para os nossos problemas mais difíceis, e se elas não estiverem no esforço extra, mas na verdade em aprender a descansar? Essa é a pergunta que pulsa no material do João Barros que a gente está analisando hoje. A ideia é mergulhar em como os sonhos podem ser tipo uma ferramenta ativa para resolver problemas. É uma mudança de paradigma total, né? A gente é convidado a parar de ver o sono como uma pausa, um desligar da mente. Um tempo perdido quase. Exato. E começar a entender como um processador biológico, assim, super sofisticado. Um sistema que passa a noite reorganizando dados, testando conexões que a nossa mente consciente, com sua lógica, jamais faria. E o mais legal é que a neurociência moderna está vindo com tudo para apoiar isso. Um dos artigos do Matthew Walker chama isso de pensamento associativo. Ele diz que o cérebro durante o sono REM fica até 40% mais criativo, porque ele começa a conectar memórias e ideias que não têm aparentemente nenhuma relação. Pois é um momento em que a mente se liberta das regras do dia a dia. Pensa bem, quem nunca acordou com a solução para um problema bobinho, tipo, onde foi que eu deixei aquela chave? Sim, e a resposta simplesmente aparece. Isso. O material sugere que esse mesmo processo, só que em uma escala maior, pode resolver questões bem mais complexas. Interessante, porque isso me lembra que os artigos também citam Freud, Jung. Muita gente, hoje em dia, meio que descarta essas ideias, né? Mas os textos sugerem que a neurociência está, de certa forma, comprovando a intuição deles. É uma ótima conexão. Jung, por exemplo, ele viu sonhos como uma função de compensação. Compensação. Basicamente o inconsciente nos oferece a peça do quebra-cabeça que o nosso ego teimoso ignora, sabe? É como ter um GPS completo em vez de tentar navegar no escuro só com a lanterna da consciência. Certo. A neurociência estaria, então, mostrando o hardware por trás desse software que eles intuíram. Exatamente isso. Tá, a teoria faz sentido, mas ainda soa um pouco abstrato. O material do João Barros, ele menciona exemplos concretos de onde isso aconteceu.
Porque uma coisa é o cérebro fazer conexões aleatórias, outra é ele entregar, sei lá, tabela periódica pronta, como dizem do Mendeleev. Esse é o ponto-chave. O material argumenta que não foram acidentes. Mendeleev, o filósofo René Descartes, com um método científico, Ah, o Descartes também? também. Eles são exemplos de um processo que pode ser replicado, de usar o sono de forma deliberada. Eles não só tiveram sorte, eles estavam imersos no problema. Ok, isso é fascinante. Mas parece algo que simplesmente acontece. O material sugere que a gente pode ter um papel ativo nisso. Fala de uma técnica, a incubação de sonhos. Como isso funciona? É tipo dar uma lição de casa para o cérebro. É exatamente essa analogia. E a técnica é surpreendentemente simples. Você foca no problema durante o dia, reúne todos os dados e o ponto crucial, antes de dormir, formula uma pergunta clara para o seu inconsciente. Uma pergunta específica. Isso. Algo como: qual a peça que falta para resolver X? Essa intenção acaba direcionando o processamento da noite. Não é mágica, é foco. Mas aí que tá a grande ironia que os textos apontam. A gente tem essa ferramenta biológica incrível, só que a nossa vida moderna, com telas, luz azul... Parece desenhada para sabotar tudo. Exato, é o que o material chama de sono empobrecido. E isso agrava o problema. Um dos textos usa uma ideia da psicanálise que é genial para descrever isso. O problema que a gente não resolve acordado é como um nó no pensamento. Um nó. Ele resiste à lógica. O sono é o único momento em que a mente pode tentar desatar esse nó de forma não linear, criativa. Se o sono é pobre, o nó continua lá. Isso vale também para o aprendizado, né? Não só para resolver problemas. Sem dúvida. A teoria da consolidação sináptica mostra isso. Pensa no aprendizado durante o dia como passar uma tinta fresca na tela. O sono é o tempo de secagem. Entendi. Sem ele a tinta borra? Exato. O conhecimento não se fixa. Programadores, artistas, eles conhecem bem isso. Relatam resolver bugs complexos ou ter ideias naquele estado mágico entre estar acordado e dormindo, a hipnagogia. Aquela fase que as imagens e ideias flutuam livremente. Essa mesma. Antes do sono profundo começar. Espera. Então, depois de tudo isso, a conclusão que o material do João Barros nos leva é radical. A gente foi ensinado a pensar em sonhos como um lixo cerebral, quase. Mas a perspectiva aqui é o oposto. Completamente o oposto. Os sonhos seriam, na verdade, a nossa central de inteligência mais sofisticada. A próxima grande ideia pode estar literalmente a um ciclo de sono de distância. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Provocada por todo esse material. O que é mais eficiente, afinal? Continuar investindo tudo só na lógica do esforço consciente, que tem limite e leva à exaustão, ou aprender a ser sócio da outra metade do nosso cérebro, aquela que trabalha em silêncio por nós toda a noite? Vamos às transparências para buscar mais algumas informações. Sonhos podem resolver problemas? Venham comigo. A ditadura do esforço bruto. A lógica linear contra becos sem saída. O perigo de acreditar que resposta só vem com a fadiga. Tentamos navegar em mar aberto usando apenas uma lanterna, consciência. Aqui está o convite. Trabalhar problemas também a partir do inconsciente, por meio dos sonhos. Vamos em frente. Elaboração secundária, sua consultoria interna. Você tem alguém para consultar dentro de você mesmo a partir dos seus sonhos. O sono não é uma pausa, é um trabalho ativo. Processamento de resíduos do dia e busca por conexões improváveis. O sono processa resíduos do dia a dia e busca conexões improváveis. Trata-se de uma consultoria interna gratuita e genial, muitas vezes desperdiçada dia a dia. O velho Freud. A química da inovação, neurociência. Observem a teoria da reativação da memória. O cérebro, ele organiza dados no escuro. O sono REM, até 40%
mais criatividade na resolução de problemas, ele nos sinaliza. Interessante. Durante o estágio REM. Então, nós temos os pensamentos associativos versus a lógica linear. O sono REM, até 40% mais criatividade na resolução de problemas que durante o nosso período desperto, acordados. Pensamento associativo mais forte à noite e a lógica linear, razão durante o dia. Uma teoria de Matthew Walker. Vamos em frente. O Hall da Fama Onírico, nós temos Dmitri Mendeleev, a tabela periódica, René Descartes, o método científico, Henri Bergson, a inteligência se liberta da utilidade prática para mergulhar na intuição. Esses conseguiram, por meio do sono e do sonho, chegar às suas grandes descobertas. A pergunta, se eles usaram o sono como bússola, por que nós não fazemos o mesmo? Então, Jung vai falar da função de compensação. O inconsciente oferece a perspectiva que falta ao ego, a peça do quebra-cabeça que a nossa teimosia consciente acaba ignorando. Pense numa troca de ferramentas. Sai a lanterna, o consciente, e entra o GPS, o inconsciente. Vamos mergulhar nessas águas. Interface mente e realidade. Estamos a falar da hipnagogia, o momento onde programadores resolvem bugs e artistas capturam ideias. Resolvem erros e artistas capturam ideias. Yoga onírico tibetano treina a mente para a soberania sobre a matéria. Do sonhador passivo, passamos a co-criador ativo. Interessante, existe uma técnica da incubação. Lacan nos diz, o problema não resolvido é o real sempre batendo a porta. Existe um método, é preciso preparar a mente e induzir o nosso inconsciente a trabalhar em uma questão específica. Estamos a falar da inteligência emocional aplicada à gestão de vida. Aqui temos o clique do entendimento, consolidação sináptica. O aprendizado só vira sabedoria após o processamento noturno. O entendimento ocorre nos intervalos entre o ciclo do sono e outro. Pare de se culpar pelo descanso, ele é realmente um motor de eficácia. Uma outra abordagem, sua central de inteligência offline, é uma central à nossa espera. O sonhador é um explorador de mundos, Bachelard. Para se tratar sonhos, pare de tratar sonhos como lixo cerebral. Sua próxima grande ideia está apenas um ciclo do sono de distância. Olha que maravilha. Vamos a mais detalhes de financiar o nosso bate-papo. Venham comigo, sonhos podem ajudar a resolver problemas, pelo que nós vimos? Com certeza. A tese, o sono não é a ausência de trabalho, mas a transição para um processamento de alta performance. O sonho é o estado de fluxo do inconsciente, capaz de resolver o que a lógica linear não consegue, porque está bloqueada. A fábrica de soluções, como hackear seu sono na solução de problemas. Você deve parar de ver o sonho como distração e começar a ver o sonho como consultoria estratégica. Ver o sonho como consultoria estratégica. Vejam comigo alguns eixos significativos. O eixo da criatividade neuronal, pensamento associativo. O cérebro em REM é quimicamente otimizado para a inovação, operando sem os filtros da lógica sensora. Matthew Walker explica que o sono REM aumenta em 40% a resolução de problemas devido ao pensamento associativo. Henri Bergson chama isso de intuição. A inteligência liberta da utilidade prática.
A inteligência liberta da utilidade prática. É o estado que permitiu a Mendeleev enxergar a tabela periódica. Usar o sonho, como um processador de dados em um segundo plano. Olha aí o recurso que nós temos. O eixo da compensação, GPS do inconsciente. O inconsciente possui as peças do quebra-cabeça que o seu ego, por teimosia ou estresse, não consegue ver. Jung define a função de compensação. O sonho traz o equilíbrio necessário à visão limitada do dia. Freud chama de elaboração secundária a organização desses resíduos. É a transição do esforço bruto para a consolidação sináptica. Preciso confiar no processamento offline para reduzir a ansiedade. Interessante, um outro eixo da técnica incubação e hipnagogia. Existe um protocolo para induzir a mente a trabalhar em questões específicas. É preciso descobrir. A técnica da incubação de sonhos, Lacan e tradições milenares. E o estado da hipnagogia, do pré-sono, são as janelas de maior interface mente e realidade. É onde o real, problema difícil, começa a ser simbolizado em solução. Estamos a falar de treinar o cérebro para resolução deliberada de problemas. Que tal? Fechando, o eixo da autonomia do sonhador ao co-criador, a lucidez onírica transforma o sono em um campo de treinamento de soberania. O yoga onírico tibetano e o sonho lúcido ensinam que podemos ser ativos no sonho. Bachelard descreve o sonhador como explorador de mundos. O conhecimento remove a ditadura do esforço e instala autonomia criativa. Maravilha! Estamos a falar em assumir o papel de diretor na sua central de inteligência. Fechando o nosso texto, o empoderamento pela eficácia noturna. Ao consumir o vídeo tema, mude seu mindset. O travesseiro é o seu escritório de elite. A falta de conhecimento sobre este superprocessador é o que te mantém batendo a cabeça na parede. Desperte para a produtividade invisível. Maravilha! Vamos fechar o nosso bate-papo. Meus caríssimos, com isso fechamos o nosso tema. E aguardem num próximo tópico. Vale a pena mergulhar nessas águas.